Aqui é o Thiago, professor de Educação Física, e hoje nós vamos conversar sobre as regras da dama. Tá? A gente já conversou um pouco sobre a história da dama, já confeccionamos um tabuleiro de dama com materiais reciclados, materiais que a gente tem dentro de casa, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras da dama, beleza? Então, vamos lá ver um tabuleiro de dama e meio que jogando, vamos conversando sobre essas regras ditas formais, né? São regras que são jogadas dentro de campeonatos, né? Entre duas pessoas que conhecem as regras profissionais, oficiais, tá? Lógico, se eu estou jogando de maneira só para me divertir, eu estou aprendendo, eu não preciso seguir à risca essas regras, tá? Porém, se eu quero jogar de uma maneira mais perto do que é considerado profissional, perto do que se considera jogos oficiais, jogos de campeonato, existem umas regras estabelecidas e nós vamos falar sobre elas hoje, beleza? Então vamos lá. Hoje vamos usar esse programa chamado Damas Expert. Ele é um programa de computador e vamos usar ele para debater, conversar sobre as regras do jogo de dama. Precisamos saber, primeiramente, que o jogo de dama é jogado por duas pessoas. A regra meio óbvia, mas é importante ressaltar. O jogo de dama ele é praticado em um tabuleiro de 64 casas, tá? Então nós temos 8 casinhas na vertical, 8 casinhas na horizontal. Eu somente movimento minhas peças pelos quadradinhos escuros, tá? Então minha movimentação de peças sempre vão respeitar os quadradinhos escuros. Quem vence o jogo é aquele que conseguir imobilizar o adversário, deixando ele sem jogada, ou quando você captura todas as peças do adversário. As movimentações no jogo de dama sempre vão respeitar as diagonais, tá? Então eu vou me movimentar para frente e na diagonal, tá? Então, sempre para frente e para diagonal. Nunca para o lado, né? Nem pulando a casinha branca que está à sua frente. Eu tenho que respeitar a diagonal para movimentar minhas peças, tá? No jogo de dama, existe uma situação que eu promovo a minha peça, que é uma peça simples, a uma dama. Nós estamos vendo exatamente agora essa situação, né? A peça vermelha, que está na casa 3C, ela vai capturar a peça preta, que está na B2, e vai ser promovida a uma dama. Vamos aguardar a jogada. A peça que é promovida a dama, ela, então, tem que ficar claro, elas são peças normais, peças simples dentro do tabuleiro, e elas se promovem a dama quando chegam na última linha de defesa do adversário. Ao ser promovida a peça a dama, essa peça ela ganha determinados poderes ou movimentações mais específicas, que vai além da movimentação de peças normais que estão dentro do tabuleiro. Lembrando que a captura de peça é sempre pulando o adversário, a peça do adversário. Então aqui essa peça foi promovida a dama, tá? Essa peça, geralmente eu coloco uma peça que já foi capturada, que está na mão do adversário, coloco em cima da minha peça, que virou dama, e ela, né, fica diferente dentro do tabuleiro das outras peças,
visualmente e também nas suas movimentações. Vamos mostrar uma possibilidade que a dama faz. Ó. Por exemplo, ela pulou mais de uma casinha. Enquanto todas as outras peças do tabuleiro vai respeitar a movimentação para frente na diagonal, de casa em casa, a peça que foi promovida a dama, ela pode pular mais de uma casa. Observa, ela vai sair do 1A, né, da posição A1, vai cair na 2, 2, 4 e depois vai pular para B6. Isso, nessa situação, ela capturou mais de uma peça em uma jogada. Todas as peças podem fazer isso. Porém, nesta situação é diferente porque foi uma dama e esta dama ela pulou uma casinha. As outras peças não poderiam pular essa outra casinha. Mas todas as peças podem capturar pedras em sequência, tá? Existindo a possibilidade, eu posso capturar peças em sequência. Outra regra importante é que no jogo de dama eu preciso capturar a peça do adversário, tá? Então, eu não tenho a opção de não atacar o adversário. E no jogo de dama oficial, dentro das nossas regras, eu posso capturar para trás. Observe a movimentação dessa peça vermelha que está na F6. Ela foi para frente e na diagonal. Agora observe a peça preta que está na H6. Ela deveria ir para frente e na diagonal, porém ela foi para trás e na diagonal. Ela voltou para o campo de defesa dela. Neste momento, voltar com sua peça para trás é autorizado, que é quando eu estou voltando exclusivamente para capturar a peça do adversário. Então eu volto para trás apenas em situações onde eu preciso capturar a peça do adversário. No jogo de dama, eu tenho a possibilidade de movimentar todas as peças, caso eu queira, a não ser que, por exemplo, nessa situação, a peça vermelha, que está na D6, ela tem a opção de capturar a peça preta na E5. Mesmo tendo outras peças para ela movimentar, ela não está autorizada a fazer essas movimentações, porque no jogo de dama eu sou obrigada a capturar a peça do adversário. Tá? Então eu tenho que pegar minha peça D, antes de mexer qualquer uma dessas peças, eu tenho que pegar minha peça que está na casa D6 e capturar a peça preta que se encontra na casa E5. Tá? Só a partir daí eu vou poder movimentar as outras peças. Algumas vezes, quando estamos jogando de maneira informal, a gente pode ignorar essa regra. Mas se eu quero jogar com um sentido mais profissional ou mais dentro das regras oficiais, eu tenho que obrigar o adversário a capturar a peça. Às vezes ele não quer capturar, mas eu tenho que bater o pé, falar que o jogo não vai dar continuidade enquanto ele não capturar a peça que é dever dele, tá? Em alguns lugares você pode assoprar a peça, mas dentro das regras oficiais, esse assoprar não existe, tá? Então a gente não assopra a peça do adversário, a gente obriga com que ele capture. Se a opção de capturar duas peças numa mesma jogada, né? Eu tenho duas situações de captura de peça na mesma jogada. Eu vou optar pela captura que me der mais peças do adversário.
Então, existe situações de empate no jogo de dama. Uma das situações é esta, por exemplo, duas peças pretas, duas peças vermelhas, né, duas pessoas jogando. Se essas pessoas que estão jogando movimentassem suas peças durante 20 jogadas, sem uma situação de ataque, sem uma tentativa de captura, sem possibilidades de capturar, esse jogo seria decretado empate. No caso, não aconteceu porque houve uma situação de captura, mas existe empate dentro do jogo de dama. Para organizar o tabuleiro de jogo de dama, eu tenho que lembrar que a grande diagonal escura sempre tem que estar do meu lado esquerdo. Por exemplo, neste tabuleiro, eu estou jogando do lado das peças pretas, a casa A1 A casa A1 está do meu lado esquerdo. O meu adversário, que está jogando com as peças vermelhas, ele está com a peça H8 do lado esquerdo dele. E então este tabuleiro está posicionado da maneira correta. A grande diagonal, ela sempre tem que estar do lado esquerdo do jogador. Falado sobre isso, vamos resumir um pouquinho as nossas regras. Então, objetivo do jogo de dama: imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. 2. O jogo de dama é praticado em um tabuleiro de 64 casas. 3. A grande diagonal escura deve sempre ficar à esquerda. Foi o que eu acabei de explicar há pouco aí. O lance inicial do jogo de dama, ele sempre cabe a peça clara, tá? Se eu tenho num tabuleiro peças pretas e vermelhas, o jogo começa com as peças vermelhas. Se eu tenho num tabuleiro peça azul e preta, as peças vão começar com as peças azuis. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez, com exceção da dama, que pode pular mais de uma casa. Quando a pedra atinge, ou a peça atinge a última linha do tabuleiro, ela é promovida, ela é coroada a dama. Penúltima. A dama é uma peça de movimentos mais amplos, então ela tem toda uma variação de movimento, ela tem mais capacidade de fazer jogadas mais profundas, porque ela consegue avançar uma linha sem respeitar a movimentação de casa por casa. E a última a dama anda para frente e para trás quantas casas quiser, né, que reforça essa penúltima regrinha que eu acabei de falar, tá? Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que foi passado e passem a praticar, passem a jogar contra o computador, jogar usando os aplicativos dos celulares. O legal de jogar tanto quanto o computador quanto contra a inteligência artificial dentro dos celulares, dos aplicativos dos celulares, é que essas modalidades de jogo de tabuleiro, no caso o jogo da dama, elas não deixam você jogar errado. Então você não consegue errar a regra do jogo porque está pré-definido ali. Então, se você insistir em movimentar a peça errado, de maneira errada, dentro da regra, ele no aplicativo, o programa de computador não vai permitir. Você pode errar a jogada, isso vai continuar acontecendo, mas errar
a movimentação das peças dentro das regras, isso não vai acontecer porque tanto o programa quanto o aplicativo não vai permitir. Uma dica é, começou a jogar um jogo dentro de um programa ou de um aplicativo, um jogo de dama, por exemplo, ou qualquer outro jogo de tabuleiro. Geralmente, esses aplicativos, eles, antes de iniciar o jogo, eles dão a possibilidade de você escolher o nível que quer jogar. Então, tem nível 1, 2, 3, 4, 5. A minha sugestão é que você jogue sempre pelo nível 1. Começa no nível 1 e treina, pratica. Começou a ganhar sempre, você está preparado para o nível 2. Insiste nesse nível 2 até você ganhar mais do que perde. Está confortável, está dominando esse nível 2, passe para o próximo nível e passe a treinar novamente, até chegar no último nível do programa ou do aplicativo. Acabou o desafio, tá fácil, estou vencendo o computador com facilidade, eu vou partir para o jogo online, então eu posso desafiar outras pessoas em outros lugares do mundo ou dentro do país, outros estados, tá? Então vocês vão começar a jogar desafiando outros jogadores em outros lugares do mundo, do país, e isso vai colocar um desafio a mais dentro do jogo, tá? Então treine e basicamente hoje a gente termina por aqui. Numa outra oportunidade a gente volta a falar sobre algumas dicas para se dar bem dentro do jogo de dama. Um abraço e até a próxima. E não deixem de fazer as atividades, escrever nos comentários, mandar e-mail se precisar. Não esqueçam, não deixe acumular atividade. Beleza? Até mais.